Então vamos tomar o capítulo 15 do Gênesis, a crise. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho. Abrão disse: eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra do Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como propriedade. Abrão respondeu: meu Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abrão, e eis que foi tomado de grande pavor. O Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: à tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os quenitas, os cenezeus, os cadimoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gegezeus e os jebuseus. No momento de tua ausência, tu, Senhor, já nos encontraste. Nunca serás estrangeiro, mas o mais íntimo conviva que se revela na transparência. Escondidos no âmago de teu mistério, nós te reconhecemos, sem nunca poder te alcançar. Só o pobre sabe acolher-te, de coração ardente e zeloso, com o olhar na tua luz. Coloquei esse hino aqui porque esse capítulo 15 mostra Abraão em crise. Lutero
comentando essa passagem do capítulo 15 do Gênesis, diz assim: a visão manifestou-se a Abraão durante a noite, enquanto ele gemia e chorava. Dominado por tristes pensamentos, Abraão não conseguia dormir, por isso levantou-se e começou a orar. Enquanto orava, em meio à tempestade que se abatia sobre seu íntimo, Deus lhe apareceu e falou familiarmente consigo, de modo que Abraão, embora desperto, foi arrebatado totalmente de si por aquela visão. Essa não é a única crise de Abraão, meus irmãos, nós vamos ver outras ainda. A gente vê aqui Abraão na sua tenda. A sensação é de angústia, de estreiteza. O tempo vai passando e nem terra, nem descendência, nem nada. Deus vai cozinhando Abraão. Às vezes, como a gente entra na vida com Deus esperando ser um bom padre, às vezes o melhor do mundo, que as coisas vão sair tão bem, a gente vai levar Jesus, as pessoas vão aceitar, nosso coração vai transbordar de alegria, e os anos vão desmentindo isso. O moído ali da vida, a gente vai vendo nossas limitações, nossas poucas generosidades, nossas carências, a dureza do povo. Às vezes aqueles que recebem a comunhão da nossa mão todos os dias, todos os domingos, e a gente diz, mas meu Deus, esse povo não se converte, não muda de vida, é tão mesquinha, aquelas picuinhas na paróquia, aquela coisa. Que sentido tem tudo isso? E vem a tentação do cansaço. Que dê a tua promessa? Que dê a tua presença? Nunca se parte de uma vez por todas. É preciso partir de novo todos os dias, em cada pequena escolha, em cada situação. Partir de nós mesmos, de nossas expectativas, de nossos modos e tempos. Parar, não mais partir, acomodar-se é morrer. É perder de vista o Deus que nos espera sempre mais adiante e nos conduz até Ele por caminhos inesperados, incríveis até. Não mais ter coragem de partir, chegar e ficar, é perder Deus, aquele que sempre nos espera mais na frente, mais adiante, aquele que teima em ser sempre o Deus da promessa. É interessante, Deus nunca canoniza o presente. Nunca. Deus nunca diz, parabéns, merece uma medalha. Não. Deus espera a gente sempre na frente. Foi assim que Israel chegou a esperar na ressurreição. Foi assim. Um Deus que espera sempre na frente. Um Deus que coloca Israel sempre a caminho. Um Deus que, nas mortes da história de Israel, o Egito, o exílio, os momentos de trevas, de opressão dos grandes impérios, sempre reúne e revivifica o seu povo. Lembrem dos ossos secos do profeta Ezequiel. Até que Israel vai entendendo que nem a morte é limite para Deus. Que a morte não é uma parede que põe fim ao futuro. Não. Deus derruba essa parede e nos leva para a plenitude. Interessante. Israel não percebe a ressurreição a partir de uma reflexão teórica, metafísica, sobre a alma imortal. Não, a alma é imortal, é indestrutível, melhor dizendo. Mas não é isso. Israel descobre a ressurreição através da experiência com Deus.
Deus que me socorre, Deus que me estende a mão nas minhas situações de morte e me tira dessas situações de escuro e me leva mais adiante, não me deixa parar. Cada nova fase da vida, cada nova situação, cada crise, estejam certos, é o Senhor. É o Senhor que me convida a partir novamente, a sair novamente, a novamente dizer: eu creio, eu vou contigo, a dizer novamente: amém, amém. Isso não é fácil, não. No caminho de Deus, deixar de caminhar não garante o que já se conquistou. Não, eu dei tanta coisa da minha vida a Deus, agora basta. Perdeu tudo. Perdeu tudo, porque o que você dá a Deus numa relação de amor não é uma posse. Essa história de tomar posse da graça de Deus, isso é absurdo. Não se toma posse da graça de Deus. A graça é graça. A graça é sempre dom. O dom só tem sentido em relação com o doador. Só tem sentido, eu não posso me apoderar. Se eu me apodero da graça e perco de vista o doador, acabou-se. Você se lembra de toda a polêmica, a controvérsia na área da teologia da graça, sobre a questão da graça criada. A graça criada, o conceito de graça criada, lembra? A graça criada é o efeito da ação de Deus em mim. Ou seja, os teólogos, isso sobretudo a partir dos escolásticos, né? Porque até Pedro Lombardo se dizia assim: a graça é o Espírito Santo em nós. Isso é uma coisa muito boa, porque mostra que a graça não é algo, é alguém. E realmente a graça é o Espírito de Deus agindo em nós. Não é uma coisa, não é uma gracinha. Não é. Não há graça maior, Deus não tem coisa maior para nos dar do que Ele próprio. Deus se nos dá. Essa é a grande graça. É a vida divina. A grande graça é participar da vida de Deus, da amizade com Ele. Mas os escolásticos, que gostam muito de distinguir as coisas medievais, diziam: olha, dizer simplesmente que o Espírito Santo habita em nós e age em nós pode dar a ideia de que não é a gente. Pode dar a ideia de que a nossa liberdade e a integridade da nossa natureza humana foram maculados, foram minimizados. Que não acontece com a terceira pessoa da Trindade, não acontece. Acontece com a segunda. Houve uma só vez na qual a segunda pessoa da Trindade habitou em alguém. E habitando, a palavra que eu vou dizer é meio, assim, à primeira vista meio dura, mas ela no sentido teológico é verdadeira. Despersonalizou. A segunda pessoa da Trindade, habitando e inabitando, despersonaliza. Aconteceu com Jesus de Nazaré. O Filho, no momento da concepção, a segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana de Jesus de Nazaré. Nele não há uma pessoa humana. Há, se vocês quiserem dizer, uma personalidade humana. Jesus tem uma psicologia humana completa. Completa. Entendimento, conhecimento, vontade, sentimento, consciência, completo, é um homem completo. Jesus tem uma psicologia humana. Contra Apolinário de Laodiceia, a igreja insistiu. Apolinário dizia que em Jesus de Nazaré não há uma alma humana, não há uma psique humana. Não, isso é heresia. Ele não seria um homem de verdade, e ele foi. Então, veja, só houve um caso, em que a segunda pessoa da Trindade inabitou em alguém. Foi em Jesus de Nazaré. A terceira pessoa da Trindade, inabitando, ela não despersonaliza. É o contrário, ela potencializa.
Quanto mais o Espírito de Deus em mim, quanto mais a graça de Deus em mim, mais eu. Mais eu. É o que a gente experimenta. Tanto que quando a gente faz o bem, a gente diz, obrigado, Senhor. A gente experimenta. É difícil explicar, mas experimenta que foi a graça de Deus em nós. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Por outro lado, a gente também experimenta que foi a gente. Que a nossa liberdade, que a nossa criatividade, que nossos talentos não foram maculados. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça em mim não foi em vão. São Paulo disse isso. Em Judas foi em vão. Judas também recebeu a graça. Então, vejam, os escolásticos, querendo deixar claro isso, que a graça, que o Espírito de Deus age, mas não me sufoca, eles desenvolveram um conceito, que é um conceito, não é ruim em si, de graça criada. Ou seja, Deus, a ação do Espírito de Deus em mim, deixa um efeito concreto. Nós somos novas criaturas, a Escritura diz isso, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, nós somos chamados filhos e o somos realmente. A graça de Deus habita em nós, inabita, é o que chamam de graça santificante, ou graça habitual, ou seja, como um hábito, habita em mim. Então, esse conceito de graça criada é para dizer que a presença de Deus em mim não é como uma chuva forte, como aquela quando a gente chegou aqui, que faz aquela zoada danada, a água vai embora e não fica nada. Não, é como a chuva fina, fecunda, torna-se uma presença, a ponto de São Pedro dizer que nós somos participantes da natureza divina. Somos regenerados. Que é uma coisa que os protestantes não entendem ainda hoje. Não adianta, não entendem. Né? Então, atenção, mas aí a baixa escolástica fez uma miséria. Perdeu de vista qual era o projeto, qual essa ideia de graça criada, o que significa, e ficou com essa história. A graça criada como uma coisa minha, tomou posse da graça de Deus. Pronto, eu tenho a força. A gente faz isso muito com o sacerdócio. Eu tenho o Melquisedeque agora. Veja, como uma posse. Coloquei a estola no pescoço, como uma garantia. Não garante nada. Pode ser um sacerdote morto. Tem aquilo como uma posse. Veja, o que era uma graça, o que só tem sentido na relação viva com Cristo, chamou os que Ele quis para que ficassem com Ele, é uma relação viva. Já não vos chamo servos, chamo amigos, eu transformei numa miserável posse canônica. A direito canônico garante que imprimir o caráter, ninguém tira. Tira! Besteira se pensar que não tira. Tira, suspende de ordem e demite do estado clerical, porque se tornou uma mentira aquele sacerdócio, uma mentira. Nosso ministério, qualquer ministério na igreja, qualquer coisa na vida cristã, só tem sentido dentro de uma relação viva com o Senhor. E essa relação viva é uma briga a vida toda, coloca a gente em crise. Tem tempo que a gente está abusado de bispo, de colega, de igreja, de Deus, de tudo. Tem tempo que a gente está assim, entende? Então, mas a gente persevera, a gente volta ao Senhor o tempo todo. Tu me chamaste, tu pisaste no chão da minha vida, e na fé eu permaneço, eu espero em ti. Mais do que o vigia pela aurora, eu espero, Senhor. O Senhor vai nos purificando. O Senhor vai nos fazendo pobres, né? Até a gente entender que se a gente persevera até o fim, nem é mérito nosso, é mérito dele que aguentou a gente, que não deixou de nos chamar,
não deixou de crer em nós, não deixou de tocar o nosso coração. Então, no caminho de Deus, é assim. A gente nunca pode dizer cheguei. Nunca. O último salto que a gente vai dar para frente é na hora da morte. Pular nos braços do Pai.